Meu nome é Edson Ramos e nesse episódio extra do Zona da Arte estamos em Goiânia, Pernambuco, na casa de Candomblé, Ireaxé Alabedé Irim, para falar com o neto de Iemanjá e entender como funciona essa religião, quais as suas dificuldades, quais os santos que eles cultuam, as entidades, quais os cargos que são necessários para manter a casa funcionando e desmistificar todo o preconceito que ainda existe sobre essa religião de matriz africana. Neto, muito obrigado por receber a minha e minha equipe aqui no seu terreiro. Gostaria que, antes de qualquer coisa, você se apresentasse com o seu nome característico para a sua religião. Olá, eu agradeço a oportunidade, de estar com todos vocês aqui, em minha casa, em meu axé. Eu sou neto de Iemanjá, babaquequerê do Ireaxé Alabedé Irim, casa que vos fala. E para mim é uma honra e satisfação receber todos vocês aqui. Igualmente. E espero que estejam em suas casas. Com certeza. Como é que você explicaria o que é o candomblé para quem não conhece? Se eu tivesse a oportunidade de explicar o que é candomblé, eu diria apenas que candomblé é amor, é união, é ancestralidade, é viver o que o nosso antepassado viveu, é cultuar a nossa religião com muita dedicação. E cuidado que é uma religião que ela não tem um livro, é uma religião passada oralmente, no dia a dia, dentro de um axé, que a gente passa e convive com toda a nossa irmandade de axé. Essa religião ela tem origem de que matriz? Nossa religião ela tem matriz africana, que foi dos negros trazidos de África, escravizados, e desde então se perpetuaram em vários territoriais, como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, e assim foi traçando em família, Como a nossa casa ela é de tradição. O fundador desta casa, meu pai, o saudoso Babalorixá Zé Carlos de Ogum, AO, que fundou esta casa no ano de 1994. Já estamos na segunda geração, Eu junto a meus irmãos Jorge de Ogum, Naldinho de Oxum e Júnior de Xangô. E eu sou o neto de Iemanjá, então assim tá nessa liturgia, familiar, dando continuidade ao legado que meu pai construiu com muito amor. Quais são as entidades que regem essa casa? De início, essa casa foi erguida, e construída por Xangô, porque quem deu esta casa, meu pai, foi Xangô, E meu pai, homem de Ogum, também é patrono desta casa, e Iemanjá é o ara desta casa. Então, são erguidas por eles três orixás, mas as divindades são várias. A gente cultua Oxum, cultua Oxalá, cultua Iroko, cultua Otim, cultua Ossan, Então, são várias divindades em um só lugar. Como é esse processo de cultuar? Quantos encontros vocês têm? O que vocês fazem nesses encontros? Então, dos encontros vai de acordo ao calendário de cada axé, porque a gente, à virada do ano, a gente consulta o oráculo, para saber quais divindades serão cultuadas naquele ano. Se realmente vai ser preciso ter a festividade daquele santo, se realmente vai ser preciso cultuar aquela divindade naquele ano, porque vai de acordo com o Odum, Porque quem fala de cada casa é o Odum. Então, este ano a casa está tendo 4 festividades. Foi início, em janeiro, tivemos a abertura de Jurema, abril a festa de Ogum, em setembro agora teremos a festa de Zé Foicinho e em dezembro a festa de Iemanjá, que é de acordo com o Odum desta casa. A gente sabe que, para se defender, o candomblé ele usa do sincretismo religioso. Isso. Quais são essas entidades que a gente pode fazer essa ponte com a católica e a do candomblé? De início, existe uma grande contradição, Porque o sincretismo religioso já surgiu após os escravos não poder cultuar seu próprio orixá, Isso. Então, ali pegava a imagem de Ogum, colocava a imagem de São Jorge em cima. Quando os soldados chegavam e via o povo negro cultuando São Jorge, achavam que estava cultuando a Igreja Católica, mas não. O significado da religião estava embaixo daquela imagem, que seria Ogum. A mesma coisa em Iemanjá, aqui em Pernambuco, cultuamos Nossa Senhora da Conceição. Mas o contexto da religião é totalmente diferente. Se a gente for entender a história de Iemanjá com a história de Nossa Senhora da Conceição, existe uma grande diferença ali. Sim. Mas, para podermos cultuarmos e estarmos aqui hoje, tínhamos que fazer isso. Entendeu? Foi isso que surgiu o sincretismo religioso. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam? A gente sabe do preconceito, a gente sabe da violência, da intolerância, Sim. Mas você falando, a gente consegue passar com mais veracidade quais são essas dificuldades. Hoje, a maior dificuldade do povo de Candomblé e do povo negro é a falta de trabalhos através de políticas públicas. Políticas públicas essas voltadas para o povo negro,
né? A gente precisa que a legislação ela trabalhe para todos. Né? A gente existe que tem a bancada evangélica que sempre está ali brigando pelos evangélicos, mas a gente precisa do povo da gente lá dentro também da casa para poder brigar e trabalhar através de projetos e políticas públicas para o povo de terreiro. Como é que você pode desmistificar essa imagem errônea que as pessoas têm de que o candomblé e demais religiões de matriz africana cultuam algo do mal? Isso surgiu, eu creio que por causa de religião de negro. Religião de negro não presta, religião de negro é isso. Religião de negro cultua o demônio. Então isso não existe. O demônio ele é cristão, a nossa religião ela não é cristã. Exato. Entendeu? Aí, para quebrar esse tabu, é dizer isso. O demônio é cristão, a nossa religião tem matriz africana. Em África, ninguém conhece o demônio, como a gente vai cultuar ele? Então a nossa religião não tem nada a ver com isso. Sabe, por ser religião de negro, as pessoas acharam no direito de dizer que o candomblé cultua demônio, mas não, a gente cultua amor, a gente cultua a força da natureza, a gente cultua a nossa ancestralidade, o que veio antes da gente e a gente preserva hoje em manter a memória dos nossos antepassados viva. O candomblé também não existe para que você fique demandando trabalhos ruins para atrapalhar a vida de ninguém, né? Eu costumo dizer que não é a religião em si que é ruim, são as pessoas, porque eu posso estar muito me ajoelhada dentro de uma igreja e pedir mal para outra pessoa. Aí será que é a religião ou as pessoas? Eu acho que a gente tem que passar a entender por esse lado, que não existe religião ruim. Toda religião, ela estará lá para preservar o nosso espírito, né? Para que após o nosso falecimento, a gente tenha um descanso eterno. Eu creio que a religião ela está para isso, né? Porque a gente tem que entender o significado da palavra religião, que é religar. Então, a gente tem que entender, tem que saber isso. É religar o nosso corpo ao nosso espírito, para que a nossa passagem seja mais tranquila e a gente tenha o verdadeiro descanso eterno. Dentro de uma casa, para que ela consiga funcionar, a gente tem vários cargos. Sim. Certo? Tem a pessoa que cuida da organização, tem os pais, tem a pessoa que toca os instrumentos. Quais são essas pessoas e quais os nomes que essas pessoas recebem? Sim, a gente tem, para tocar os atabaques que estão aqui atrás, são os ogãs, tá? Existem as equedes que para cuidar do orixá, para cuidar quando a gente está incorporado, né, com a nossa ancestralidade. Meus irmãos mesmo, eu tenho 2 irmãos que são ogãs, né? E eles receberam cargos aqui na casa de Opautum e Opauci, né? Que é o lado esquerdo e o lado direito do pai de santo da casa, do Babalorixá. E tem o outro irmão que é o Babalaxé. Então, assim, existe toda essa contradição de dizer que vamos dar posto a um e a outro para que a casa ela possa funcionar. Porque só o Babalorixá só ele não consegue manter a casa. Então a gente precisa, assim, de uma grande união, sabe? Entre os cargos, existe o Iaô, que é o início da trajetória. Eu, para ser o sacerdote, primeiro tem que ser o Iaô. Então é o início. Sem Iaô não há candomblé. Existe o Abiã, que é o antes do Iaô, que vem o Abiã, vem o Iaô, para depois ser um sacerdote. Então, existe essa linhagem de cargos que é para, até hoje, manter viva a nossa crença. Então, cabe a gente respeitar o Abiã, respeitar o Iaô e respeitar o Babalorixá. Porque sem eles, o candomblé não funciona. Todo mundo que participa incorpora? Não. Existem ocasiões que eu já presenciei de ter sacerdotes na casa, que ele foi iniciado, mas santo nunca veio naquela pessoa. Então não precisa incorporar para ser de orixá, né? Existe ogãs não recebem entidade, equede não recebe entidade. Então assim, só porque não recebe não significa que eles não têm o orixá, certo? E tem. E pode ter até mais do que aqueles que recebem. Por quê? A fé dele está no amor que ele entrega ao orixá. Entendeu? Então não precisa incorporar para ser de orixá. Cada pessoa tem um orixá, tem uma manifestação própria, mesmo sendo da sua casa que tem já uma vertente? Sim. Cada pessoa tem seu orixá, né, que já é destinado desde o nascimento. Quando a gente nasce ali no ventre da nossa mãe, já, na verdade, ele é do mar e na nossa criação, ele já está montando a gente ali, moldando para cada orixá, né? As características de cada orixá, para que a gente caminhe seguindo o caminho daquele orixá. Não significa que eu vou ser o orixá, mas que eu vou ter todo o caminho voltado para aquele orixá. Você pode aproveitar o espaço, as câmeras e microfones para mandar uma mensagem, o que você quiser, para que as pessoas possam conhecer a sua religião, um pouco mais do seu terreiro e que você tente quebrar esse preconceito que infelizmente ainda existe. Pode ficar à vontade. Gratidão. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir, né, que o povo de Candomblé, o povo de Umbanda se unam, né, sejamos um só. Porque a gente sabe o quanto difícil é ser de candomblé, não é fácil.
né? Eu acho que hoje a religião que mais é perseguida é o candomblé, então o povo de candomblé precisa estar unido. A gente precisa ser um só, porque quando a gente dá as mãos, de fato, a gente consegue ultrapassar qualquer barreira e qualquer obstáculo que venha ao nosso caminho. E é o propósito que o próprio Oxóssi, em uma cantiga, eu sempre permito cantar, Com certeza. Que ele pede a união dos povos. Ó Moala que ture, ó Fará Imará, Benambupé, ó Fará Imará, Alá que ture, ó Fará Imará. Oxóssi pede a união dos povos. Então, que a gente pegue essa cantiga e leve para o nosso coração, né? Que a gente se una, que a gente sejamos um só. Muito obrigado. Eu que agradeço.